Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim e a todos os ministros e irmãos e irmãs reunidos com ele lá em Monterrey, Nuevo León, México, a congregação que pastoreia o reverendo Epifânio Lopes e todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 hoje, sábado 8 de março deste ano 2025. Nos diz no livro aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14 em diante, nos diz o Espírito Santo pela boca do apóstolo Paulo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E também nos diz em Efésios capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nosso tema para esta pequena conversa desta ocasião é a adoção acima na era da pedra angular. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nos diz na mensagem, uma vez mais, Senhor, que foi pregada pelo Dr. William Souto Santiago em 7 de abril de 1999 em Dallas, Texas, nos diz: mas que mensageiro estará na terra para Cristo usá-lo no último dia? Pois já partiram os 7 mensageiros das 7 eras da Igreja Gentia, e nenhum deles foi adotado. Vejam, porque todos os que vieram antes deste tempo tiveram o seu ministério no meio da igreja. Chegou o momento para terminar seu trabalho neste planeta Terra, e Deus
o levou. Nenhum deles foi adotado estando vivo. Vejam vocês que no tempo da primeira vinda do Senhor, nenhum profeta antes da vinda do Senhor, do Messias, do Cristo, do ungido, o qual essa promessa a cumpriu, Jesus de Nazaré. Antes de Jesus, nenhum profeta foi adotado estando vivo. Agora vejam vocês que se refletiu em Enoque, em Elias, o que Deus estaria realizando neste tempo final com os filhos e filhas de Deus que não veriam morte, os quais pertencem à era da pedra angular e estaria se cumprindo neles o que foi mostrado no tempo de Enoque e no tempo de Elias. Porque tudo tem que ter uma base escritural. Tem que ter no que se basear. Agora vejam, no tempo de Jesus, foi adotado e pôde realizar a obra, estando adotado, pela qual ele veio. Agora vejam, no livro de Citações, na página 23, parágrafo 185, nos diz, apenas ontem à noite, na capa da minha Bíblia, quando em um tempo passado, em uma visão que Deus me deu, e eu preguei à igreja, e ali ele me disse, vai para a África e para trás à Índia, de volta à Índia. E eu disse, sim, Senhor. E quando o Senhor Baxter me disse no Canadá, em Chicago, disse, vamos para a Índia, deixa os americanos sozinhos, não querem cooperar bem conosco. Bom, eu disse, eu esqueci. Quando fui para minha casa, o anjo de Deus me encontrou no meio dos 2 quartos, um pilar de fogo, uma luz. Ele mesmo ali disse, irás para a África como te mandei. E um ano passou e me convenceram a isso outra vez e esqueci, não escrevi. E estava com meu filho em Lisboa, Portugal, e estive deitado em cama doente toda a noite. E na manhã seguinte ia para o banheiro tomar um banho, uma ducha, e no meu caminho para lá dentro estava em pé o anjo do Senhor. Disse, eu te disse que fosses à África primeiro. Eu disse, Senhor Deus, não sou digno de ser teu servo. Eu disse, se tu levantas teu espírito e o dás a outro. Agora ele desenha ali uma estrela de Davi à direita. Ele escreve, não sou digno. E à esquerda ele escreve, se tu levantas teu espírito e o dás a outro, para cima, à esquerda. E vejam numa nota aqui, nas páginas, onde ele escreveu as notas, ele escreve, se levantas teu espírito e dás a outro. Ao quinto Elias, ele escreve ele aí. Agora vejam como esse espírito ministerial de Elias que esteve no reverendo William Branham, ele estaria operando esse ministério em outro homem e seria o quinto ministério de Elias, o qual ele viu no cumprimento da visão da carpa. Diz que essa luz que lhe acompanhava todo o tempo, diz que voou dele, vem
Vejam aí, plenamente vê cumprido, ou seja, em cumprimento, isso, de que esse espírito ministerial passou a outro, e ali foi mostrado e ficou registrado para que a igreja noiva soubesse onde voou o ministério de Elias em sua quinta manifestação, ou seja, voou para o ministério de Carpa, porque o levou a uma grande carpa catedral, onde se estava realizando pregação, chamamento, fila de oração, cura, e isso era um ministério dispensacional, e era o ministério do Senhor em sua segunda vinda. E ele, o anjo, estavam no ar. Ele disse que tentou descer e não podia. Não era ele, a carpa não era dele. Já tinha partido, nem era desse anjo que estava com ele. Era desse ministério que estava ali no meio da igreja realizando essa obra. Agora continua dizendo aqui. E nenhum deles foi adotado, portanto, se requer que Cristo tenha no meio da sua igreja um mensageiro. Vem? É um requisito. Se requer que haja um mensageiro. Se requer que Cristo tenha no meio da sua igreja um mensageiro, através do qual fale a sua igreja, porque recordem, não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Sempre é a forma. E foi a forma em que Deus se revelou e cumpriu todo o seu programa no meio da raça humana. Através do qual fale a sua igreja e dê a conhecer todas essas coisas que em breve deve acontecer e esteja trabalhando na obra de Cristo do nosso tempo, na era da pedra angular e dispensação do reino, até que chegue a tal grau que seja adotado. E com a adoção desse mensageiro virá a adoção de todos os filhos e filhas de Deus. E por meio desse ministério, será que Cristo estará manifestado cumprindo as coisas que Ele prometeu para essa manifestação do último dia. Estará cumprindo as coisas que Ele prometeu para o cumprimento da visão da carpa. Nessa terceira etapa, na qual as pessoas verão grandes maravilhas sendo realizadas. E o maior milagre é o abrir a palavra. Vejam no livro de citações na página 154, parágrafo 1376, nos diz: a primeira etapa, cura. A primeira etapa, cura. E aí enumera 1. Escreve 2, do lado onde começa a segunda etapa, escreve 2, segunda etapa, profecia. Depois de profecia, escreve 3. E aí continua dizendo, terceira etapa, o abrir da palavra, os mistérios revelados. Não mais. Não há ordem mais alta para revelar a palavra que os profetas. Vejam, por isso aqui, no cumprimento da visão da carpa, foi prometido que os trovões estariam dando suas vozes, e os trovões são a voz de Cristo, revelando o mistério do sétimo selo. Em todas as mensagens que o Dr. William Souto Santiago nos pregou, já abrindo essa etapa final da sua vida. Se vocês buscarem, vamos dizer, desde 2000 para frente, como ele esteve cada vez falando mais claro, e podem buscar em muitas mensagens onde ele nos falou que o sétimo selo ia ser aberto no cumprimento da visão da carpa, e também nos falou que os trovões estariam emitindo suas vozes no cumprimento da visão da carpa. Diz, quando isso estiver se realizando, aí os trovões emitirão suas vozes. Aí a vinda do Senhor será aberto
esse mistério e a igreja noiva receberia a fé de rapto. Tudo isso, ele falou que estaria se realizando no cumprimento da visão da carpa. Agora vejam vocês que tudo isso está se realizando e está em pleno cumprimento. Agora diz, não há ordem mais além para revelar a palavra do que os profetas. Mas a única maneira em que o profeta pode ser vindicado é pela palavra. E recordem que a terceira etapa foi o abrir desses 7 selos para revelar a verdade escondida que foi selada na palavra. E em cima escreve, terceira etapa é igual os selos. E também escreve, terceira etapa é igual a abrir a palavra. É igual por profeta. E também à esquerda, aí no parágrafo que nós lemos, ele escreve profeta. Agora vejam. Aqui nesta mesma página, página 154, veja o parágrafo 1379, diz, tenho minha mente fixa nesta mensagem. Isso é essa terceira etapa. Agora, isso foi já em julho de 65, tinha a mente colocada nessa terceira etapa, diz, e é a ele que tenho que ser fiel e reverente. E escreve em cima, 2 partes é igual, em inglês, a última parte é igual, outro idioma. A terceira etapa é igual a mensagem. Agora veja o importante que é escutar tudo que está saindo sob esse ministério de carpa, sob essa manifestação do Espírito Santo, que é a única esperança para a raça humana, e especialmente para os escolhidos, porque para eles é a promessa da fé de rapto, para eles é a promessa, a revelação do 7º selo. Eles são os que estarão interessados em conhecer esses mistérios, e por isso ele até nos recomendou que se conectassem com Porto Rico, até a parte dos cânticos, do devocional. Vejam, para que não lhes faltasse nada e não perdessem nenhuma palavra que estaria saindo desde esse lugar, desde esse ministério. E ele até falou que podia ser uma semana num lugar, outra semana em outro lugar, se o Senhor o permitisse, e realizar também atividades nos demais países. E vemos como Deus nos permitiu também isso. Por isso é importante nos reunir e que se reúnam os irmãos aos domingos. O reverendo William Branham nos falou disso também na página 136 do livro de citações, parágrafo 1209 diz, e vão à igreja, não se sentem em casa, nem vão pescando e caçando e coisas assim ao domingo. Vocês dizem, pois, eu não sou legalista. Pois, melhor que vocês sejam nisso, ou seja, pode ser que você não nisso outro, mas nisto. Mais vale que sejam legalistas nisso, pois melhor que vocês sejam nisso, ou estarão desonrando a ressurreição de Cristo. Vão à igreja em alguma parte. Em cima ele escreve aí, não assistir aos domingos é igual desonrar a ressurreição. A nós nos aconteceu uma vez
Na Suíça, creio que foi, ou em Londres, estávamos de viagem e nos correspondeu um domingo uma escala aí num desses lugares e ele mandou a uma das pessoas que estavam nos acompanhando buscar um lugar nesse domingo, porque não tinha voo, e tivemos que ficar aí, e conseguimos um lugar, não lembro se era metodista ou pentecostal, era uma igreja evangélica, e lhe deram oportunidade a ele para falar. Não lembro se já estava isso falado, porque esse dia não iria se poder viajar e cair num domingo. Algo assim foi. E ele depois nos disse: é bom buscar sempre um lugar para falar a palavra, pois neste caso podiam dizer, mas ele pode ficar, e podíamos falar aqui no hotel ou onde estávamos ficando. Isso aí nos mostrou isso mesmo que diz o irmão Branham. Se você está em algum lugar e diz, vá a alguma igreja, em alguma parte, mas se reúna. Agora, vejam vocês também, aqui na página 138, nos mostra algo aqui também. Na 1230 diz, eu creio que é um pecado pescar, caçar e trabalhar no domingo, quando vocês podem ir à igreja. Agora, creio que vocês estão transgredindo as leis de Deus. E escreve aí, o domingo é igual transgredir as leis divinas. Pecar. E, seja quem for, que faça isso, está pecando diante de Deus. Faltar, podemos dizer, por pura piada e dizer a sua maneira que isso está bem, mas o legalista pode fazer desde a casa, isso está mal. Não importa de quem vier esse comentário. O domingo é para dedicá-lo ao Senhor na igreja, junto com os irmãos. E vejam, também na 153, nos diz aí, no parágrafo 1368, Jesus disse nos dias finais, quando o tempo tiver acabado, ou seja, a dispensação da graça, e a grande ressurreição vier, que muitos virão e se sentarão no reino. O reino de Deus está dentro de vocês. Muitos. O joio virá e se sentarão junto com o trigo. E dirão, espere um minuto, Senhor, eu falei em línguas, eu gritei, eu dancei no Espírito, expulsei demônios, falei em línguas, fiz todas essas coisas. O que ele diria? Notem, vós, operadores de iniquidade, nunca sequer os conheci. O que é iniquidade? Pergunte a alguém. É algo que vocês sabem que devem fazer e rejeitam fazê-lo. Como aí, ir ao domingo, sabem que está mal fazendo, e mesmo assim rejeitam fazê-lo. Eles conhecem essa palavra, ouvem, e escreve aí, os personificadores. E à direita para cima, escreve o reino de Deus. Pelo qual também Paulo falou. Vamos ver aí em Hebreus. Creio que o 10. 10:25, vejam, diz. 24 diz. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns. Vejam, o costume já não vou à igreja hoje, eu prefiro ficar aqui em casa. Eu não creio nisso ou no outro, prefiro escutá-lo aqui. Isso está incorreto diante de Deus, isso é pecado diante de Deus. E tudo isso se fala para que depois não digam, é que disso não se falou desde ali. Tudo isso está ficando falado e gravado. E depois, a mesma palavra, aquilo do qual diz o irmão Branham, estão chamando fanatismo, e tudo isso é o que nesse tempo os condenará.
Agora continua dizendo, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Por isso é importante neste tempo estar conectado com o Espírito Santo. E como você vai estar conectado com o Espírito Santo? Pois onde o irmão Branham viu a coluna de fogo e estar falando a alguém, e estava ali, mostrando tudo o que estava acontecendo nesse lugar, nessa atividade que já estava estabelecida. Ou seja, tudo que estava ocorrendo ali já estava estabelecido. Agora, continua dizendo aqui o nosso irmão William, estou na mensagem, uma vez mais, Senhor. Continua dizendo o Dr. William, haverá um mensageiro que será adotado e já não podem ser nenhum dos 7 anjos mensageiros, porque o seu tempo já passou. Agora podemos dizer de que adoção ele se refere aí? Porque muitos confundem isto, e se já está dizendo que nenhum dos 7 mensageiros não pode ser nenhum deles, porque se foi, pois não se coloque a dizer ou fazer os irmãos crerem que no Dr. William Souto Santiago vai se cumprir isso, porque também foi um dos que se foi. Vejam, todos os que se foram não cumpriram essa escritura e a escritura desse servo fiel e prudente, ao qual, quando o seu Senhor vier, o encontre fazendo assim como? Dando alimento a tempo. Tão simples assim. Agora continua dizendo, haverá um mensageiro que será adotado, e já não podem ser nenhum dos 7 anjos mensageiros, porque o seu tempo já passou. Tem que ser o mensageiro que esteja na Igreja de Jesus Cristo no último dia, na era da pedra angular. E recordem, não pode ser nenhum dos que já se foi, porque eles já terminaram seu tempo. E quando eles regressarem, vão regressar em corpos eternos e glorificados para nunca jamais morrer. Porque vejam vocês, para a 6ª dimensão, quem for aí, se a pessoa parte dessa terra, somente essa pessoa vai aí uma só vez. Não pode vir aqui à terra, ressuscitar e voltar para lá outra vez. Por isso, ele nos disse, no escrito que deixou, quando virem esse profeta mensageiro do 7º selo, estarão vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias, cumprindo as profecias da 3ª etapa, na visão da grande carpa catedral. E aí me verão de novo. Aí é que verão não somente o irmão William, mas também o irmão Branham e todos que virão da 6ª dimensão. Porque aí, nesse tempo, já na etapa final, ocorrerá a ressurreição. E já o veremos a ele em seu corpo eterno e glorificado. Mas Deus já terá realizado toda a obra correspondente ao tempo da 3ª etapa no cumprimento da visão da carpa. Por isso ele, nessa mesma mensagem que estamos lendo, diz, e por meio desse ministério será que Cristo estará manifestado, cumprindo as coisas que ele prometeu, para essa manifestação do último dia. Agora vejam, como isso vai, isso foi em 1999, e aqui em 2017, quando ele regressa, Deus lhe dá um tempinho mais. Aí ele diz, quando virem esse profeta mensageiro do 7º selo. E qual é o profeta do 7º selo? É a vinda do Filho do Homem, é a vinda desse anjo que era diferente dos demais, cumprindo todas as profecias e como ele vem com suas asas, que são os ministérios de Moisés e Elias, pois estaremos vendo o Filho do Homem com seus anjos. Onde? No cumprimento da 3ª etapa. No cumprimento da visão da carpa. E aí me verão de novo. Bem, os amo muito. Que Deus abençoe. Agora vejam como tudo isso
é o que Deus está realizando e cumprindo toda a promessa que Ele fez e que estamos vendo e palpando com nossos próprios olhos. Tudo o que foi prometido, tudo está se cumprindo conforme a perfeita vontade de Deus. Agora vejam também na mensagem o fim do reino gentil. Nessa mensagem também nos fala algo aqui muito importante. Pregada em domingo 16 de dezembro de 1990 em Bogotá, Colômbia, nos diz: assim que vejam vocês, porque é que esse ministério de Apocalipse 11 poderá fazer tudo o que tiver que fazer. E porque diz que a besta fará guerra contra eles, se cumprindo assim a guerra que faz contra o cavaleiro de Apocalipse 19. E diz que vai matá-lo. Ou seja, vejam vocês que se cumpre aí a visão que a irmã teve, onde na mensagem Almas em Prisão fala, o qual há um extrato no livro de Citações, página 114, parágrafo 1004, diz: eu sei que algum dia vai me custar a vida. Agora, veja, ele aí se refere ao seu ministério, vejam, Deus o levou com esse acidente, o qual ninguém esperava que fosse assim, mas também está refletindo, mostrando o que aconteceria ao ministério de Elias como uma das duas oliveiras. Diz que assim seja, mas aqui está sendo dado a conhecer a verdade. Está banhado em sangue, sim. Assim será algum dia. E estou esperando essa hora, quando tudo tiver terminado. Uma irmã teve um sonho há pouco e me mandou. Disse: eu os vi, essa igreja, preparar o caminho para matar a você. Algum tempo, quando estiver saindo do seu carro para entrar, atirarão. Aí ele escreve explosão. Agora vejam, era em algo comum. Diz quando estiver descendo do seu carro. Ou seja, quando Jesus ressuscitou, disse a seus discípulos: vão lá que eu os alcanço. Ou seja, ele não disse: me busque um burrinho, veja para ver se o burrinho está ali ainda, o qual entrei em Jerusalém. Busquem ele para mim para ir a tal lugar. E vamos todos aí, eu subo no burrinho para ir. Nesse corpo glorificado não necessita transporte, porque já tem por dentro. Portanto, é um ministério adotado, o qual, como foi no tempo de Jesus, que foi adotado no Monte da Transfiguração e desceu do monte, vejam vocês, e estava igualzinho. Ninguém viu diferença, mas ele tinha algo que não tinha quando subiu. Agora vejam, diz, mas então o Espírito disse, ou seja, o Espírito Santo, não neste tempo, diz, e ele escreve quarto Elias, mas virá mais adiante, e ele escreve quinto Elias, Apocalipse 11, 3 ao 7. Deus não permita que eu diga algo que não seja verdade. Eu não conheço outra coisa a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Estamos vivendo num dia muito terrível. É o pecado que fez isso. Eles apedrejaram Estevão, cortaram a cabeça de João por mandato daquela mulher. Eu não sei como nós daremos nossas vidas, mas seja como Deus quiser. Aqui em cima ele escreve neste Apocalipse 11, 3 ao 14. Matarão Elias e Moisés. E não pode ser um mensageiro que se foi, porque nenhum deles foi adotado estando vivo. Quando eles regressarem, eles virão em corpos eternos e glorificados e não vai ser para voltar a morrer. O único que vai cumprir isso é o ministério final e somente estará ausente 3 dias e meio, onde cessará realizando na sexta dimensão o juízo, para assim
trazer os que estão na sexta dimensão. Agora, continua dizendo aqui, nosso irmão William, mas diz que aos 3 dias e meio vai se levantar, vem? Porque aos 3 dias e meio estará se realizando essa obra, assim como a realizou Jesus quando foi crucificado, sepultado e esteve esses dias realizando um trabalho. Diz, e aos 3 dias e meio vai se levantar. Por quê? Porque já estará adotado. Vem? Já esse momento, como foi o momento onde Jesus cumpriu o que ele tinha dito: ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo, para tornar a tomá-la. E o ministério final, o ministério messiânico final, também pode dizer em qualquer momento isso. E creio que já o disse: ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo, para tornar a tomá-la. Nenhum mensageiro podia pronunciar essas palavras, somente o mensageiro final, que é o mensageiro dispensacional, que é o anjo que era diferente aos demais, que é quem tem o 7º selo, a vinda do Senhor, pode falar essas palavras: ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para tornar a tomá-la. É o segundo homem que pode dizer essas palavras. Nenhum mensageiro pode pronunciá-la. Essa vai ser a surpresa, diz o irmão William aí. Que já os filhos de Deus estarão adotados. Vejam que já para esse tempo, a igreja noiva terá a fé de rapto. Agora há um lugar, vamos seguir um pouquinho mais adiante. E qualquer filho de Deus que morrer, pois se levanta quando quiser se levantar agora. Vejam que sabemos que há uma ordem, porque se morre nesses dias, vai esperar que as duas oliveiras passem essa situação que vai acontecer para que se cumpra essa profecia. Vai à sexta dimensão e então é que vai regressar. Não é que vai dar a vida e vai ressuscitar aí de momento, não. Somente um é que cumprirá essa promessa. Se alguém morre nesses dias, e tendo que dar a vida, mas como é suficiente, mas se alguém o matam, vamos dizer, em alguma situação, que não se preocupe, porque essa pessoa esperará lá pouquinho tempo e vai ressuscitar com todos os demais. Tão simples assim. Os que morreram no passado não podem se levantar, porque eles ainda não estavam adotados. O Senhor Jesus Cristo, vejam vocês, morreu, mas se levantou aos 3 dias. Por quê? Porque ele estava adotado. Vem? Porque é tudo paralelo. Assim é como o Filho de Deus adotado. Assim é com o Filho de Deus adotado. Tem controle sobre toda a criação e tem controle sobre a morte, sobre a vida, sobre todas as coisas. Bom, tudo isso está preparado assim da parte de Deus, porque chegou o fim do reino gentil e o começo da introdução do glorioso reino do Senhor Jesus Cristo. Estamos na introdução desse reino, mas o estabelecimento pleno desse reino, o começo desse reino será depois da grande tribulação. Mas antes de começar, há um tempo de introdução. E o 7º selo introduz o milênio. O 7º selo, e o 7º selo é o quê? A segunda vinda do Senhor. Há um escrito, num estudo bíblico, que ele escreve aí: o cumprimento da visão da carpa é a última esperança de misericórdia de Deus para a humanidade antes da grande tribulação. Ou seja, que é a última esperança para a raça humana, esse ministério de Moisés e Elias, que é o novo propiciatório que está no meio da igreja noiva cumprindo as profecias da terceira etapa, na visão da carpa. Por isso ele dizia: quando vocês virem esse profeta mensageiro do 7º selo, estava dizendo aí. E já a noiva, a igreja noiva, viu esse profeta mensageiro do 7º selo e está vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias e está vendo esse ministério cumprindo as profecias da terceira etapa na visão da grande carpa catedral.
E aí, vamos ver novamente o doutor William Souto Santiago, o reverendo William Branham, a todos os mensageiros, e todos os das eras, e todos os do nosso tempo. Foi para mim um privilégio grande poder compartilhar com vocês essas palavras, nessa ocasião, sob o tema a adoção acima na era da pedra angular. Continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus, e nos vemos amanhã domingo, na atividade de amanhã domingo, onde esperamos grandes bênçãos da parte de Deus. Que Deus os abençoe e guarde a todos a adoção acima, na era da pedra angular.